Olá, o Em Cena de hoje traz uma mostra em homenagem ao autor de Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago. Nós fizemos um passeio pela Catedral da Sé. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa Em Cena. No vai e vem desenfreado de quem anda pela Praça da Sé, às vezes passa despercebidos alguns detalhes. Aliás, ricos detalhes que o centro de São Paulo oferece. Entre o Mosteiro São Bento, o Teatro Municipal e outros pontos turísticos daquela região, está a belíssima Catedral da Sé. Rica em história, curiosidades e de grande representação cultural e religiosa, nós fomos até lá conhecer as preciosidades apresentadas pela maior e mais bela igreja de São Paulo. A Catedral da Sé, ela iniciou as obras em 1912 através do esforço de Dom Duarte Leopoldo, que foi o primeiro arcebispo, da época. E ela foi concluída. Sua construção o arquiteto responsável foi Maximilian Hell, ele que foi o arquiteto responsável por toda essa arquitetura. E a catedral ela foi concluída 25 de janeiro de 54, o quarto centenário da cidade. O cardeal importante que terminou, que assumiu, foi o cardeal Morta. Ele que inaugurou a catedral em 54, nesses 400 anos da cidade. Os barões do café, na época, eles queriam uma igreja que fosse uma coisa representativa para a cidade de São Paulo, tanto no seu crescimento da fé, da cultura e de toda essa riqueza. E a decisão desse estilo também foi uma coisa assim, vamos dizer, ousada para a época. Ela é rica em detalhes, A gente encontra obras de todo tipo de qualidade. Temos aqui também os dois mosaicos nas duas laterais que foram feitos em Ravenna, Itália. Obras de um lado que tem o São Paulo, apóstolo, padroeiro aqui da cidade, e outra representação de Santana com a Virgem Maria, vindos de Ravenna. Os vitrais, uma boa parte veio também da Itália. São variações de estilos para uma mesma época. Nós temos os nacionais, que são da Casa Conrado, e os nacionais. Então você pode também ver por esse lado o estudo de estilos da época. Outra coisa também, um detalhe bem interessante aqui na catedral, o arquiteto ele colocou nos capitéis das colunas nossa flora e fauna brasileira. Ele se inspirou no estilo europeu, mas ele agregou esses elementos nossos. Flora e fauna brasileira, a rosácea, que está ali na frente. Se você perceber bem no centro dela, você encontra o brasão do estado de São Paulo. São coisas assim que passam despercebidos a olho nu, à primeira vista. O mobiliário aqui também, tudo original, foi feito pelo Liceu de Artes e Ofício, confeccionado em madeira jacarandá da Bahia, e tudo ainda é original. Nada foi reformado ou modificado na catedral. Ela apenas sofreu uma restauração, uma recuperação. O órgão da catedral foi feito em Milão, Itália. Ele atualmente não está sendo utilizado, que ele ainda não foi recuperado, mas ele é considerado um dos maiores da América Latina. Ele tem no total 10 mil tubos sonoros.
pontos que deixam as pessoas mais assim aguçadas, mais interessadas, né, é esse pedaço aqui que nós estamos, que é a cripta da catedral. Ela está situada bem abaixo do altar principal, né? São 619 metros quadrados por 7 de altura. Aqui estão sepultados, além de bispos e arcebispos, personagens como Tibiriçá, né, o primeiro chefe indígena que foi catequizado, Feijó, nosso regente, e padre Diogo Antônio Feijó, importante na época do Império aqui do Brasil. Em 2004, recebemos um outro personagem, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, inventor dos balões. Então, a Força Aérea Brasileira conseguiu trazer lá de Toledo, Espanha, em 2004, os restos mortais dele. E ele é considerado, né, atualmente como o patrono da Força Aérea Brasileira. Aqui existem as visitas na catedral. Ela funciona de quarta a segunda, todos os dias, a partir das 9 da manhã até as 5h30 da tarde. A pessoa se dirige à secretaria, compra ingresso, a gente passa todo esse histórico sobre, né, mostrando todos esses detalhes ricos aqui dentro da catedral, visita aqui também a cripta. Você fica agora com o que rola nos palcos de São Paulo. Marca da nossa telefonia! Está em cartaz no Teatro Oficina a peça Os Bandidos. O espetáculo é uma leitura de José Celso Martinez Correia e do grupo Zina Uzona da peça Os Bandoleiros, de Friedrich Schiller. O texto foi adaptado para os dias de hoje e fala sobre mídias e disputa de poder. Vou pagar por amor a justiça justa de Xangô e a adoração. Eu vou até a senhora. Acontecem no Teatro Augusta apresentações do espetáculo A Festa de Abigail. A comédia fala sobre o encontro entre vizinhos. Questões ligadas à moralidade de cada um vão ser fruto de conflitos entre eles. A direção é de Mauro Batista. Eu insisto. Que horas? 8? Perfeito? Cedo, de maneira alguma. De maneira alguma. Deus ajuda quem cedo madruga. Você sabe como é que é? Não, que é isso? No Teatro Ágora, o destaque é a peça A Confissão de Leontina. O texto de Lígia Fagundes Telles fala sobre uma menina pobre do interior que foge para uma cidade grande. A interpretação é de Érica Moura e a direção de Marat Descartes. Era miudinha e tão magra, que até hoje eu fico pensando onde ia buscar força para trabalhar tanto. Não parava, quando tinha aquela dor. Ela já participou de 20 bienais internacionais e tem no currículo mais de 200 exposições no Brasil e exterior. Ainda assim, o que é apresentado na nova mostra de Tomiotaki é revelador. Na individual estão expostas 14 telas e 6 esculturas da artista, que acaba de completar 95 anos. Todos os trabalhos da mostra foram produzidos neste ano. A mostra, que acontece na Galeria Nara Häusler, revela-se rara por reunir ao mesmo tempo pinturas e esculturas, duas expressões do vocabulário de Tomiotaki, até então exibidas separadamente. Com uma agenda lotada neste ano em função do centenário da imigração japonesa, Tomi manteve-se silenciosamente ativa em seu ateliê, produzindo e, como sempre, inovando em pinturas, esculturas e gravuras. O resultado disso está nessa exposição, com curadoria de Aguinaldo Farias. Farias ressalta que a linha feita pelo lápis ou pelo pincel é convocada para uma outra família de gestos, a manipulação de arames ou chapas finas de metal, com as quais o artista constrói as maquetes à base de suas esculturas. Nesta série de pinturas, com seu virtuosismo inconfundível, surge a linha, um gesto que, sem fazer esforço, consegue amarrar o todo só pela presença, dando movimento à forma criada pela cor.
Na exposição São Paulo 300mm, em comemoração aos 10 anos do Instituto Cervantes no Brasil, você encontra o mesmo conteúdo apresentado na Feira de Artes Arco 2008 em Madrid, um panorama cultural da metrópole e de seus diferentes tipos de ocupação. A mostra apresenta 9 núcleos, com cerca de 200 fotografias mostrando São Paulo vista de cima e por vários ângulos. Além das fotos, 15 televisores e 3 telões também exibem imagens de Sampa. São Paulo 300mm é um exercício de aproximação visual ao seu complexo e mutante sistema urbano a partir de imagens nas quais são unidas a ação da sociedade civil, do poder público e dos arquitetos. São registros fotográficos e de vídeo digital realizados por fotógrafos da cidade que revelam acontecimentos urbanos e sociais de variada natureza e marcaram a construção do ambiente urbano nos últimos anos. Ao mesmo tempo em que transmite a pulsação de uma cidade e de um imaginário urbano em constante crescimento e transformação. São Paulo 300mm está em cartaz no Instituto Cervantes de segunda a sábado e a entrada é gratuita. No próximo bloco, você confere os destaques nos cinemas. Voltamos já. O Teatro de Arena foi um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros das décadas de 50 e 60, tendo promovido uma renovação e nacionalização do teatro brasileiro. A intenção de um dos seus fundadores, o ator e diretor teatral José Renato, era nacionalizar o palco brasileiro, produzindo espetáculos de baixo custo, de autores nacionais e incentivar o surgimento de diretores brasileiros. E hoje você conhece aqui no programa Em Cena a história e curiosidades do Teatro de Arena. O Teatro de Arena é um dos grupos responsáveis pela nacionalização dos palcos brasileiros. Figuras como Augusto Boal, Francesco Guarnieri e José Renato, que é um dos seus fundadores, são alguns dos homens que ajudaram a constituir a trajetória dessa companhia. O Teatro de Arena nasceu realmente aqui no Brasil e provavelmente também aconteceu pela primeira vez na América do Sul a partir de 1949, na Escola de Arte Dramática. Quando a gente estudava lá, foi a primeira Escola de Arte Dramática fundada em São Paulo. E a gente procurava um teatro que a gente pudesse fazer com pouco dinheiro, com poucas condições econômicas. Pudesse ser um teatro absolutamente voltado para a sua essência, sem desperdício, sem esbanjamento e sem os recursos econômicos que a gente não tinha. Os espetáculos do Teatro de Arena sempre foram marcados pela economia nos cenários e nos recursos técnicos. A ênfase recai, então, sobre o trabalho dos atores. É notório que no Teatro de Arena o ator se sente absolutamente despojado de apoio externo. Ele só tem ele mesmo para se comunicar com o público. Então, ele tem que conhecer muito bem o texto, conhecer muito bem o personagem, estudar profundamente, pesquisar e saber improvisar, às vezes, a tal ponto que ele possa de repente, conhecer outros meandros da ação, independentes daquelas ditas sugeridas pelo texto. Então, proporciona o Teatro de Arena ao intérprete a oportunidade de se aprofundar muito mais e, com isso, transmitir com muito mais integridade, com muito mais profundidade as ideias do autor. Nós tivemos várias fases de atividade no teatro.
Começou, como eu te falei, em 49, 50, ainda na Escola de Arte Dramática. Nós nos formamos em 51 e já saímos para a batalha a partir desse ano, com um grupo permanente organizado, que era a Companhia de Teatro de Arena, e nos apresentávamos no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, nas estreias. E depois em todos os lugares onde houvesse possibilidade. Assim foi até 54. Em 54 a gente fez um espetáculo que fez muito sucesso, chamava-se Uma Mulher de Três Palhaços, e nós fomos chamados para fazer um espetáculo no Palácio do Catete, onde o presidente da República da época, o presidente Café Filho, queria conhecer esse gênero novo de teatro que a gente estava fazendo aqui em São Paulo. E com essa repercussão toda que a gente teve, a gente conseguiu obter condições para abrir aquele espaço permanente que a gente abriu em 1955, fevereiro de 55, ali na Rua Teodoro Baiman, que passou a ser chamado Teatro de Arena. Posteriormente foi chamado Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em homenagem a um companheiro nosso, extremamente útil para nós todos e que infelizmente faleceu. A partir de 64, a Arena praticamente foi fechada. A gente não pôde fazer mais nada. Eu mesmo que estava no Rio de Janeiro nessa época tentando expandir a nível nacional essa experiência paulista, também fui cerceado e a gente não teve condições de trabalhar e houve um total desvirtuamento do nosso trabalho. Então, a partir daí, a presença da censura modificou tudo e só recuperamos novamente a possibilidade de trabalhar em 84. A partir de 80 já a gente conseguiu fazer, por exemplo, em 80, a peça do Vianinha, Rasga Coração, que foi uma grande conquista depois de anos e anos de batalha com a censura. A gente conseguiu a liberação do Rasga Coração do Vianinha, que foi uma contribuição dramatúrgica importantíssima. A partir daí, conseguimos mais e mais conquistas de liberdade. Com curadoria de Fernando Gomes Aguilera, mostra José Saramago a consistência dos sonhos, dedicada ao Prêmio Nobel de Literatura, analisa a obra e vida do escritor, tanto da perspectiva de sua transcendência no mundo da literatura universal, como de suas dimensões sociopolíticas. Concebida por ocasião do aniversário de 85 anos do autor de Ensaios sobre a Cegueira, a mostra é resultado de 2 anos de intenso trabalho de investigação. Não apenas desde o momento de reconhecimento internacional, a partir de 1982, mas também abordando períodos menos conhecidos de sua trajetória. Essa mostra é uma pesquisa do Fernando Gomes Aguilera, que é um amigo do Saramago, amigo pessoal, e ele procurou levantar vários documentos, ou vários manuscritos, ou várias obras, e trazer para essa exposição, que aqui no Tomiotaki não é a primeira mostra dessa exposição. É uma tentativa também de mostrar várias facetas das pessoas que a gente conhece mais como escritor, né? O Saramago ele ficou mundialmente famoso com o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele tem também uma militância política muito ativa pela esquerda. Ele é afiliado do Partido Comunista já há muito tempo. E também a exposição, então, ela tenta dar conta tanto do aspecto público quanto do aspecto privado do Saramago. Então tem desde documentos pessoais, documentos familiares, então pode ter anotações pessoais dele quando ele tinha 7 anos, então no colégio ainda, né, os documentos do avô dele, até a consagração dele com o Prêmio Nobel, isso ainda.
O próprio curador chama a exposição de uma cronobiografia, né? Então, ela tem um percurso, mas ela não tem um percurso muito claro. Na verdade, você pode começar por qualquer ponto, mas se quiser também seguir um percurso cronológico, também dá. E aqui, exatamente nessa sala onde a gente está, é onde ele se decide por uma carreira exclusivamente literária e começa a escrever os romances que já consagraram ele, isso já com mais de 60 anos, né? E daqui em diante que tem, que seria esse Saramago público, né? Essa figura pública. A maioria das peças trazidas aqui na exposição são do acervo pessoal do Saramago. E muita coisa que ele nem sabia que existia mais. Então, essa proximidade do curador, do Fernando, com o Saramago, permitiu também até descobrir ou revelar algumas coisas que nem o Saramago sabia que tinha feito ou que tinha vivido, né? Então, é o caso de um romance não publicado, que chama Claraboia, que está na sala anterior. É escrito em 51, se não me engano, foi na década de 50 que o Saramago não publicou e que nem lembrava que tinha escrito. Então, chega a gente ter uma sala aqui que tem uma reconstituição da sala onde o Saramago escrevia com a própria máquina de escrever que ele usou até 89. Aí depois ele passou a usar computador, hoje em dia ele tem até um blog acessível para leitores, para todo mundo. Bom, você fica agora com os destaques nos cinemas. Or is that your butt? Chega aos cinemas a continuação da animação Madagascar, mas dessa vez o cenário mudou. Alex, Marty, Milman e Glória estão no meio da savana africana. O enredo mostra os animais tentando voar de volta para Nova York, mas acabam caindo na África. No meio de muita confusão, o leão Alex se aproxima de sua família verdadeira. Here, and here. Nice. A vida de Nazneen mudou dos pés à cabeça aos 17 anos. Obrigada a um casamento arranjado com um homem mais velho, ela troca seu vilarejo natal de Bangladesh por um bloco de prédios de apartamentos em Londres. No novo mundo, saudosa de seu lar e de sua irmã, ela luta para garantir um sentido à sua existência e cumprir suas obrigações para com seu marido. Brick Lane. Charlie Batley é um adolescente rico e inteligente que foi expulso de quase todas as escolas da cidade e agora está matriculado na escola pública local sob o comando do diretor Gardner. No início, Charlie tem sérias dificuldades em se adaptar, mas ele logo se torna um excelente ouvinte que dá os conselhos adequados àqueles que precisam. Well, thanks for listening, Charlie Bartlett. Premiada em Cannes, representante oficial da Itália para o próximo Oscar, estreia no Brasil Gomorra, um filme sobre a máfia napolitana, uma das mais lucrativas e sangrentas do mundo. Bom, o programa em cena fica por aqui. Mande seu e-mail pra gente no endereço cultural @canalsp.com.br. Lembrando que você também pode assistir a programação do Canal de São Paulo através de nosso site ao vivo, www.canalsp.com.br. E até o próximo programa. Tchau!